Olá, pessoal. Continuando a falar desse livro aqui, A Vida Diária de Jesus nos Tempos de Jesus, do Daniel Hobbs. Vamos falar então agora da página 381. Ele vai falar sobre a morte. Então nós temos aí no Antigo Testamento, né, um lugar chamado Sheol, lugar dos mortos. Não é um inferno, não é isso. É o lugar dos mortos. Era um lugar completamente diverso do mundo dos vivos. Um lugar de trevas e sombra da morte, afirma Jó. A morada do silêncio, diz o salmista. Jó 14, 13. Ficava tão fora do alcance do mundo dos homens que nem mesmo a ira do Senhor os alcançava ali. Algumas lendas rabínicas afirmavam com certeza que esse abismo metafísico tinha também uma realidade concreta e que se podia entrar nele levando a grande rocha que o fechava e que ficava bem no centro do lugar mais santo. Mas esta não era uma opinião universal. No Sheol, as almas nada eram, nada faziam, nada conheciam. Não havia nada que se pudesse fazer. O profeta Isaías chegou a mesmo a clamar do Senhor que a sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar-te. Está em Isaías 38, 18. Então a ideia do juízo final que eles tinham é: morreu, adormece, nada acontece, e depois ressuscita para o juízo final. Então era essa a perspectiva da maior parte dos judeus, né? Na época de Cristo, muitos judeus não criam que o futuro do homem, depois da morte, ficasse limitado ao Sheol tradicional. O anjo da morte, diz um Midrash do Salmo 40, leva a alma ao julgamento. Se o morto tivesse vivido de acordo com a lei, haveria um apelo. Caso contrário, a alma é rejeitada. Pois não deixarás minha alma na morte, como o Salmo 15 declara. Imediatamente modificou-se o conceito de Sheol. No livro de Enoque, era o lugar que devorava os ímpios, onde os anjos Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel lançavam os perversos a fim de sofrerem eternamente. Por outro lado, havia um outro lugar para onde as almas dos salvos iam, chamado Paraíso dos Justos. Ele foi comparado ao Jardim do Éden, onde viveu o primeiro homem antes de sua queda, sendo também referido com frequência uma expressão misteriosa que tem origem na principal tradição de Israel, que seria o seio de Abraão. Cristo invariavelmente confirma ou insinua justamente esse conceito de uma vida futura. As próprias palavras que ele usa para falar dela são tiradas da tradição do povo. Na parábola do homem rico, ele fala do mendigo Lázaro como estando no seio de Abraão. E na cruz ele prometeu ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então você veja que a ideia do Sheol, lá do Antigo Testamento, ela passa aqui para essa época aqui do livro de Enoque e chega no tempo de Jesus. Então tem uma evolução desse conceito aí, não é um conceito único. Ele vai sendo moldado aí. Este conceito, emergido de Israel, alcançou sua plena extensão e desenvolvimento nele, e foi ele que forneceu a conclusão lógica do pressentimento do eclesiástico, quando diz assim: lembra-te sempre de qual será teu fim, e jamais farás algo impróprio. Isso aparece em Eclesiástico 7,40. Então ele já traz aí o conceito de recompensa e retribuições pessoais após a morte. Foram também os seus ensinamentos e exemplos que deram força de um dogma a uma doutrina que até então não passara de uma crença cuja solidez podia ser questionada, pelo menos entre alguns israelitas, o da ressurreição. Então, o tema da ressurreição, nem todos os judeus acreditavam nela.
né? Isso aqui vai ser firmado com o cristianismo. Suas raízes estavam plantadas bem longe da tradição judaica, ou seja, os doutores da lei que ensinavam na época do Cristo encontravam para ela essas raízes, citando um versículo do Deuteronômio 31:16, uma passagem dos profetas, Isaías 36:19, Ezequiel 38, ou as palavras de Jó 19:26, quando diz assim: Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó parece que terá algo depois, né? De fato, foi também durante o exílio na Babilônia que Israel fez o avanço decisivo nesse aspecto. Vida nova terão aqueles, Senhor, que são teus na morte, perdidos para nós. Voltarão a viver. Despertai e louvai, vós que habitais no pó. O grito esplêndido de Isaías deve ter ecoado com força tremenda no coração dos exilados. Dentro em breve, a ressurreição foi associada como a recompensa do mérito. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, diz Daniel, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Isso está em Daniel 12,2. O livro da sabedoria desenvolveu amplamente este tema. Nos tempos de Jesus, uma boa parte dos judeus acreditava na ressurreição. Os escritos apócrifos mencionam continuamente o assunto. Ele pode ser encontrado nos testamentos dos patriarcas e nos Salmos de Salomão, assim como no segundo livro de Baruque. Da mesma forma, existem inúmeras passagens no Talmud que fornecem evidência para a crença na ressurreição. Uma das bênçãos, a famosa Berakot, diz o seguinte: Nós te abençoamos, ó Deus eterno, que restauras a alma dos corpos mortos. Então é uma crença que estava lá no judaísmo, que Jesus vai reafirmar e que vai se desenvolver mais plenamente, né, com o cristianismo. É isso então. Muito obrigado então.